Olá, profissionais da Rede Municipal de Educação da Escola Cuiabana. Vocês receberam na unidade, através do e-mail institucional da unidade educacional, o orientativo da Coordenadoria de Educação Especial pela elaboração do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado do Ensino Regular. Nós já fazemos o PEI na sala de recursos, porém esse orientativo ele será para o professor da sala regular. E nós vamos conversar agora sobre a elaboração desse instrumento tão importante para o estudante com deficiência que encontra-se em inclusão nas unidades educacionais. Meu nome é Andréia, eu sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional, sou especialista em educação infantil, tenho aprofundamento em psicopedagogia e neurociência, sou especialista em intervenção ABA aplicada para o transtorno do espectro autista, tenho um curso de extensão em trilhas do AE, dominando as salas de recursos, sou psicopedagoga da equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação e sou professora da rede efetiva há 13 anos. O PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, é um instrumento que qualifica a educação inclusiva, a partir da relação da individualização do ensino. Então, o que esse instrumento vai fazer? Ele vai auxiliar o que nós já estamos fazendo e já temos conversado muito sobre a inclusão. Mas com o avanço, como nós sempre falamos, né, a inclusão ela é irreversível. E a gente tem visto que ela tem aumentado a cada dia. Como aumenta a demanda, é claro que aumenta também os instrumentos, aumenta os estudos, para que a gente possa receber ainda melhor esse estudante na nossa unidade educacional. Então, ele é um instrumento, ele vem em várias nomenclaturas. O PEI, ele é conhecido como Plano Educacional Individualizado, Planejamento Educacional Individualizado, PAI, Planejamento de Atendimento Individualizado, PAE. Então, vocês vão ver em várias nomenclaturas. O PEI ele surgiu assim, né? O PEI, o PDI, de qualquer forma, não. Como eu disse, ele surgiu para que auxiliasse o estudante com deficiência na inclusão no ambiente educacional. Então, ele tem como marcos legais a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, o capítulo 4, que fala sobre o direito à educação. Existem outros artigos dentro dessa lei que também falam desse direito, mas nós destacamos o mais importante, né? Então, a educação constitui de direito de pessoa com deficiência assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, e o aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possíveis de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Ele traz alguns parágrafos também que falam do dever da família, do Estado, da comunidade. Incumbe o poder público de assegurar, criar, desenvolver, implementar e acompanhar e avaliar o aprimoramento do sistema educacional, porque nós sempre conversamos sobre isso. Conforme a inclusão ela está cada dia mais presente no nosso cotidiano, nós temos também que aprimorar,
nós temos que pesquisar como trabalhar, que metodologia utilizar. Então, nós já discutimos em outros momentos que não tem como você flexibilizar um currículo, trabalhar com um currículo para uma criança com deficiência, se você continua planejando uma aula igual para todo mundo. Se você continua desenvolvendo um planejamento em que pensa como se todo mundo fosse igual. Então, nós precisamos inovar no planejamento para as crianças, em grupo, de forma geral, como no individualizado. Então, é esse aprimoramento, é estudar, é o que é o PEI, aonde eu vou ver, pesquisar, vou assistir esse vídeo, vou ler esse documento, eu preciso me apropriar para poder elaborar e documentar esse planejamento. Outra lei importante também para o PEI é a Lei 9394 de 1996, com os docentes incumbência de participar da elaboração proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. E ali embaixo nós colocamos destacado: zelar pela aprendizagem dos estudantes, dos alunos. Quando nós colocamos, e destacamos zelar pela aprendizagem dos alunos, são todos os alunos. Então, se eu tenho uma criança em inclusão, ela é minha. Não importa a minha disciplina, se eu sou professor regular, se eu sou professor de arte, se eu sou professor de educação física, ou se eu sou uma TDI, esse aluno é meu. Esse aluno precisa de mim, precisa do meu olhar e precisa que eu o considere quando eu for planejar as atividades, as estratégias, as rotinas, Eu preciso pensar nesse estudante, considerando as suas potencialidades, especificidades e necessidades. Para quem é o PEI? O PEI, ele, por enquanto, aqui no Brasil, nós ainda falamos de um PEI para as crianças, os estudos ainda estão para os estudantes com deficiência, TEA, que é transtorno do espectro autista, e altas habilidades e superdotação. Ou com algum transtorno específico. Então, a gente pode pensar em um transtorno de leitura e de escrita, também, se for necessário, uma criança que não acompanha, que ainda tem muita dificuldade pontual na leitura ou no cálculo, que pode ser um transtorno específico de aprendizagem, também nós podemos montar o PEI. Ainda se fala nesse público, E o PEI, ele pretende eliminar barreiras para que essa criança, esse estudante, consiga ter um acesso ao currículo. Então, esse é o nosso público-alvo. Então, André, eu sou professora do 3º ano, eu tenho um estudante com deficiência física na minha sala. Ele é atendido na sala de recurso. Eu tenho que fazer o PEI da sala regular? Eu tenho que fazer. Porque a sala de recurso vai trabalhar o planejamento do atendimento educacional especializado. Ela vai adaptar, ela vai avaliar, ela vai estimular habilidades para que ele possa acompanhar na sala regular. Então, nós precisamos também, e esse estudante precisa e tem direito do PEI da sala regular. Ok? O que não pode faltar na elaboração do PEI? Então, agora, esse PEI, quem vai trabalhar, quem vai ser engrenagem, quem vai fazer com que esse PEI promova os encontros, É a coordenação junto com os professores. E quando isso acontecer, o que não pode deixar, o que não pode faltar nesse momento? Conhecer o estudante. Então, como que eu monto um plano se eu não conheço? Então, eu preciso saber da sua história, desde a gestação. A vida intrauterina, ela é muito importante para o desenvolvimento das crianças.
Muito importante, desde a concepção. Então, a a mãe descobriu que estava grávida, ali tem, né, quando nós vamos ver aquele embriãozinho ali, já tem um sistema nervoso central, e desde aquele momento já tem vida. E toda a história, né, todo o seu a gestação, o seu desenvolvimento é de fundamental importância para entender o que está acontecendo ou sobre o seu desenvolvimento. Então, saber da gestação, do que essa criança gosta, que habilidade ela possui, o que elas precisam para ser estimulada. E esse vínculo, esse primeiro contato com a família é muito importante, porque a família ela sabe como lidar, né. Ela vai orientar o que acontece quando ele fica muito nervoso, o que pode ser feito. Ela também vai dar pistas sobre o que ele gosta, e aí a gente pode pensar em uma flexibilização em cima de coisas que ele goste. Então, ele gosta de de personagens, de super-heróis. Então eu posso trazer isso, trabalhar principalmente na educação infantil, que as crianças estão nessa fase, e o primeiro ano, o segundo ano, trabalhar com isso de uma forma que todos se interessem, né, então eu preciso conhecer. O que eu oriento que seja feito nesse momento? Nesse momento de conhecer, de sentar com a família, nós temos o nosso portfólio da sala, da educação especial, uma anamnese pedagógica. Vocês podem utilizar. Ali tem todo o histórico, a mãe vai passar para vocês vão conversar. Precisa de um lugar, que não tenha muitas pessoas, um lugar individualizado, tranquilo, em que a mãe vai ficar à vontade para contar todo esse histórico. Então, prepare esse ambiente para receber a família, seja o coordenador e o professor regente, não pode ser todo mundo, né, mas o professor regente, o coordenador. Ouça essa família, também indica uma leitura no termo de visita que nós temos, que a nossa equipe faz, as psicólogas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, quando vão avaliar, fazem um termo, ali também tem bastante informação, e elas são bem detalham bem a entrevista que elas fazem com os pais, tá. Então, primeiro nós vamos conhecer. Depois que a gente conhece, observa na sala, observa em grupo, faz as nossas observações também, considerando a faixa etária. Então, se eu sou professora de crianças do infantil 2, de 5 anos, vamos dizer, de 5 anos, então eu tenho que saber, dentro do desenvolvimento, o que é esperado para uma criança de 5 anos, o que é esperado para uma criança de 7, de 8, e o que essa criança já consegue fazer e o que ela não consegue. Em cima disso, quando você observa os seus outros alunos, você observa ele também. E aí você elabora objetivos para serem trabalhados e prazos. Geralmente o prazo é curto. Não oriento a fazer um PEI anual. O PEI ele precisa ser no máximo semestral. Então, tem professores que gostam de fazer mensal, bimestral, semestral no máximo. Anual, não. Tá? Então, ali você vai definir o que é que eu vou trabalhar com essa criança. Nesse momento, você pode falar com o professor da sala de recurso, você pode conversar com o pai sobre que habilidades, por exemplo, aquelas crianças que não entram na sala de aula. Então, eu vou planejar coisas? Não, eu vou planejar primeiro a integração dessa criança no espaço educacional, o conhecimento das pessoas que trabalham, da sala, até elas chegar na sala de aula. Esse PEI pode ser feito a primeiro momento. Então, não adianta eu planejar com uma criança fora da sala. Eu preciso planejar estratégias, conversar com profissionais que atendem essa criança, conversar com outros professores, professores da sala de recursos, para que eu traga essa criança para a sala de aula, para aí sim a gente possa começar a pensar em outros planejamentos. Recursos e estratégias no PEI não pode faltar. Vários recursos. Vocês sabem, são professores como eu, e sabe que nós
estratégia tem em todos os planejamentos, a gente sempre conversa em estratégias. Então, nós temos o objetivo, por exemplo, esse de colocar a criança na sala. Que estratégia eu vou usar? Mas eu posso colocar várias estratégias, porque algumas eu vou ter êxito, outras não. E eu vou ter que repensar. Então, eu costumo dizer que quando a gente planeja, a gente tem que planejar em ação, eu planejo, eu reflito sobre o que eu planejei e eu proponho uma nova ação. Então, isso aqui deu, isso aqui não deu, e a gente vai ver mais sobre isso, né, conforme eu for avançando aqui com o material. Avaliar e replanejar aí, ó, gente. É muito importante que no PEI tenha. Então, eu planejei para o semestre, ou um bimestre, ou mensalmente, esses objetivos. Em cima dessa habilidade, desses objetivos, eu fiz, né? Me planejei, montei estratégias. Quando for terminando esse prazo, eu preciso já ir, claro que a avaliação ela é cotidiana, mas eu já preciso ir pensando como que eu vou fazer o próximo PEI. Então, o que tá legal, ele já entrou na sala, ele já consegue ficar na sala legal, com suporte ou não, mas ele está na sala. E agora? Agora eu vou dar um outro passo, eu vou fazer uma outro, né? Agora eu preciso trabalhar com ele a questão de ele começar a se ambientalizar na sala, os materiais de registro, né, o que ele gosta, livro, coisas que realmente são do ambiente educacional. O PEI, gente, não é para o professor sozinho sentar e fazer. O PEI da sala regular, ele é um planejamento colaborativo. Então, ele tem que ser feito com os professores, professor da sala regular, professor de educação física, professor de artes, a coordenadora, vão sentar e pensar, e até a professora da sala de recursos também, apesar desse instrumento não ser um instrumento da sala de recursos. É um instrumento da sala regular, mas ela pode sim ajudar, porque ela tem essa habilidade com a avaliação. Também eu coloquei em um último tópico, com a parceria com as equipes multidisciplinares e profissionais. Posso também, Andréia, olha, eu atendo uma criança que ela tem uma dificuldade física, eu posso falar com o físio dela, com o fisioterapeuta, como que eu posiciono ela na cadeira, que material que eu posso usar para que ela não fique, né, não fique em uma postura que não favoreça a atenção. Pode e deve. É claro que a gente não está falando para abrir, para fazer clínico dentro da escola, não. Mas como orientação, enriquece e muito o PEI. Receber equipe, conversar, ou se não pode vir, que mande orientações para enriquecer o PEI da sala regular. Da sala de recursos também. Nenhum, isso eu coloquei para chamar a atenção, nenhum aluno terá um PEI igual ao do outro. Então, se é um planejamento educacional individualizado, como é que eu vou fazer um PEI igual para 2 estudantes autistas que eu atendo, que tem na minha sala? Não existe, no PEI não existe. Cada um tem sua especificidade, cada um tem habilidades que são diferentes uma do outro, então não existe um PEI igual ao outro, certo? O que é importante também, o PEI não é fixo, como eu disse para vocês, no máximo ele é mensal, bimestral ou semestral. Ele deve ser alterado e ajustado sempre que necessário. Então, olha, eu planejei semestralmente, mas eu já percebia, ou ele já entrou na sala, ele já teve ganhos com isso. Eu posso ir além, mesmo não estando no PEI? Claro que pode. Todo o material que nós disponibilizamos, nós temos o cuidado de não engessar. Ele tem o direcionamento
que o professor pode criar, pode colocar, mas tem assim, o que não, por isso que nós colocamos aí nesse orientativo, e nós vamos ver mais na frente a estrutura do PEI. Mas vocês podem colocar e ajustar. Olha, André, eu planejei para 6 meses, mas nossa, ele desenvolveu muito em 2, então eu vou modificar. Ótimo. Então, ele deve ter esse olhar do professor. Eu também vou considerar no PEI especificidade e potencialidade do aluno. Eu também não posso esquecer das questões do ambiente. Então, se eu tenho um ambiente em que não é estimulador, se eu proponho um PEI e atividade que eu vou deixar meu estudante no canto, eu não estou propondo um ambiente em que ele vai se favorecer, né? Então, quando eu falo em um planejamento pensado de forma heterogênea, claro que eu vou ajudar essa criança que está em inclusão. Porque quando eu penso em aprendizagens diferentes, eu penso em várias entradas para o cérebro. Então, pode ser os nossos, que são as nossas partes sensoriais, né? A visão, a audição, o tato, o gustativo. Então, eu posso propor atividade de confeccionar, confeccionar uma maquete, fazer uma aula em que eu faça colagem, ou que eu trabalhe com maquete. Eu posso também planejar música, que eles amam, quem não gosta, né? De música. Eu posso planejar com instrumento. Gente, tem uma infinidade de questões que vocês podem planejar e favorecer esse ambiente. Esse ambiente, essa cultura, tem professores que gostam de contar a história, tudo isso favorece, né? Esse ambiente que realmente promova a aprendizagem, considere, né, todos os estudantes. Avaliação, como nós já dissemos, né? Então, eu tenho que avaliar para ver se eu estou indo pelo caminho certo, se o que eu estou planejando eu estou conseguindo ter avanços e depois reorganizar. Então, isso é muito importante na elaboração do PEI e, é claro, no momento em que eu estou fazendo a intervenção. Intervenção é o quê? Que eu estou desenvolvendo o que eu planejei, certo? Como está estruturado o PEI? O que tem que ter no PEI, Andréia? Ele tem que ter a identificação do estudante. A entrevista com a família, ela não vai, você não vai colocar lá a entrevista com a família, não. Isso é um documento seu que você vai deixar guardado, né, em uma pasta com a documentação dos seus estudantes, ou a coordenadora deixa na pasta dele. E aí, uma coisa muito importante, entrevista com a família, não é para a gente ouvir algumas coisas que são da família e sair contando na sala do professor, na sala dos professores, para outros professores. Nesse momento, a gente tem que ser bastante ético. O que foi passado para você, você vai passar de forma ética para as pessoas que realmente precisam saber. Isso não é para fazer uma entrevista com a família e sair contando a vida da família para todo mundo. Isso a gente precisa ter como primordial a ética nesse trabalho. Depois tem a avaliação inicial. Então, como eu já disse para vocês, né, um ponto da avaliação já é a entrevista com a família. E depois eu tenho que pensar como que eu vou avaliar esse estudante, considerando que ele está nessa série, que ele tem essa idade, como que eu vou avaliar? E pensar assim, gente, uma coisa que eu tenho falado muito nas formações que eu faço com os professores, na rede e também fora da rede, é procurar não infantilizar. Então, eu tenho um aluno lá de terceiro ano, mesmo que ele seja um autista de suporte 2, suporte 3, eu não vou dar uma galinha pintadinha para ele pintar. Ele não está na fase de assistir galinha pintadinha. E mesmo se ele tiver, eu tenho que puxar para aquilo que está conversando. Se ele tem 8, 9 anos.
Então, o que mais eu posso fazer? Que outra forma eu posso fazer? Não é dar uma galinha para ele ficar pintando um pintinho amarelinho, né? Tem que ter objetivo, eu tenho que saber o que eu quero com aquilo. Não estou dizendo que não possa ser uma pintura também, mas dentro daquilo, né? Que seja interessante, que todo mundo esteja fazendo. E aí, quando eu faço isso, quando eu planejo, quando eu avalio dessa forma, eu flexibilizo o currículo. Porque eu posso pegar o que as crianças estão vendo de identidade e flexibilizar para ele, com imagens dele, da família, eu posso usar, eh fotos, eu posso usar colorida, preto e branco, eu posso usar foto para fazer composição. Então eu posso usar instrumentos, diferenciados que falem do mesmo assunto. Então, nesse momento, eu estou flexibilizando o currículo para atender esse estudante. Eu também vou pensar em habilidades acadêmicas como eu coloquei para vocês. Quando eu coloco assim, a habilidade acadêmica é o que ele sabe considerando o segundo ano. Uma criança de segundo ano já está no processo de leitura e de escrita, ela já tem um conceito de número e ela está trabalhando agrupamentos, né? Soma, subtração, reversibilidade. E aí, o que essa criança consegue fazer? Ah, Andréia, mas a gente tem que saber. A gente tem que ter esse parâmetro, porque a gente tem que falar de desenvolvimento. Então, o que é que eu vou estimular considerando a idade dele, ok? Também tem que ter os objetivos e os prazos, né? Como já foi bem colocado aqui, as estratégias e recursos, né? Que eu vou utilizar e tecnologia assistiva. Então, as ações necessárias, vocês vão colocar se o PEI vai ser bimestral ou semestral. Andréia, quero mensal. Coloque mensal sem problema algum. Como eu disse, ele é um material que vocês podem criar em cima dele. Claro que só seguindo a estruturação não tem problema algum. O processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui, o que, que eu vou fazer? Eu avaliei, eu conheci, aí em cima disso, eu vou destacar as habilidades que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar uma habilidade de como essa criança que não fica na sala. Então, eu quero trabalhar a questão dos aspectos comportamentais, eu quero trabalhar a questão social com ele, né? Social em termos das relações sociais. Então, eu vou colocar essas habilidades, ok? Em cima disso, eu vou colocar os objetivos. Se você, voltando no primeiro, nas habilidades gerais, se vocês tiverem dificuldade em relação à habilidade, no final do orientativo, tem uma tabela com as habilidades e o que, que você pode avaliar. Eu não coloquei aqui, mas está no orientativo, tá? Então tem uma tabela e ali tem na linguagem o que, que eu posso observar. Está no orientativo e vocês, como eu sugeri, tem que fazer a leitura do orientativo. Então, em cima do que vocês observaram, conversaram com os pais, que habilidades eu vou estimular? Eu vou estimular, então, a habilidade comportamental, eu vou estimular habilidade de linguagem, eu vou também estimular a habilidade de raciocínio. Então, é nesse momento em que eu vou colocar, considerando aqui, gente, a especificidade. Então, se eu tenho um aluno TEA, né, suporte 2, não verbal, eu tenho que trabalhar a comunicação com ele. Não é porque ele não verbaliza algumas palavras que ele não se comunica. Se comunica e eu também tenho que trabalhar essa comunicação dentro da unidade, dentro da minha sala. Então eu vou colocar que objetivo que eu tenho, certo? Eu gosto muito e coloco em todos o PEI, tanto da sala de recursos como da sala regular, eu coloquei o objetivo geral. Então, o que, que eu quero nesse momento? Então, nesse momento, eu quero estimular habilidades de interação e de cognitivas na unidade educacional. É geral. E aí eu venho colocando as específicas. O que tem
no PEI da sala regular que não tem no PEI da sala de recursos? A BNCC. Então eu coloquei lá, primeiro as habilidades, eu coloquei os objetivos e agora, nesse tópico, eu vou colocar as expectativas de aprendizagem individuais. Aí eu vou ver o que eu posso trabalhar dentro da BNCC, dentro do que é elaborado para essa faixa etária. Se eu vou, não, aqui do segundo ano ainda não dá algumas coisas, mas outras eu consigo, porque linguagem oral a gente trabalha em todas as séries, né? Estimulação de leitura e escrita também. Então eu vou tirar isso, né, da BNCC e colocar no meu planejamento. Andréia, são poucos, não tem problema, a gente tem que trabalhar com o que é real, aquilo que nós observamos e aquilo que nós vamos conseguir trabalhar. Também não é para fazer uma atividade, não, ele fica 4 horas na escola. Então dá para a gente planejar bastante estratégia. Essa é a diferença. Na sala de recursos, então, não trabalhamos com BNCC, mas na sala regular, sim, certo? No próximo tópico, indicar tecnologia de apoio a ser utilizada pelas crianças, estratégias de ensino, como será a flexibilização, é nesse momento aqui que vocês vão colocar. Então, aqui embaixo, em vermelho, até nós colocamos, né? Precisamos nos questionar novamente quanto à barreira arquitetônica, física, atitudinal, cognitiva, sensorial, curriculares, fazendo com que os limites sejam transpostos e o foco se dê na possibilidade quanto ao desenvolvimento do processo de aprendizagem. Então, o que é que eu preciso flexibilizar? O que é que eu preciso adaptar? E que conteúdo trabalhar e que material eu vou utilizar para que esse aluno tenha acessibilidade ao currículo. É nesse momento que eu vou descrever, certo? André, eu vou colocar estratégias assim, lembrando que a flexibilização curricular ela está dentro da proposta de inclusão da Escola Cuiabana. Então, a Andréia, não sei o que é, vamos lá, vamos pesquisar. O PEI é um instrumento que não é um questionário para você ir respondendo. Ele é para ser pensado, ele é para ser estudado, ele é para ser discutido, conversado, compartilhado e depois planejado. Certo? Não dá para pegar, se vocês forem pegar e fazer sem olhar, não tem como. E aí, no final, você indica os espaços dos profissionais envolvidos. Então, eu vou indicar, olha, esse PEI, ele tem, eu planejei ele para a sala regular, eu planejei ele na biblioteca, eu planejei para utilizar a biblioteca, eu planejei para utilizar a quadra junto com o professor, utilizar a sala de música ou de artes, instrumentos, não, assim, os espaços que vocês imaginaram. Eu pensei também em utilizar no meu PEI o refeitório, também posso, né? E vou fazer junto com os profissionais da unidade, vou fazer junto com os professores que trabalham com ele também, que são professores dele. Então, essas pessoas que participam, certo? Na avaliação do PEI, eu vou indicar os critérios, como eu disse para vocês, né? A avaliação, que critérios que eu vou utilizar para avaliar? É uma avaliação contínua, processual? É uma avaliação que envolve ação, reflexão e ação durante a elaboração das atividades? Aqui eu vou colocar. Se vocês já estiverem acostumados, olha, na educação infantil, geralmente a gente avalia assim. Você pode usar também, considerando, né, a especificidade de cada criança. A gente já planejou e a gente já discutiu sobre avaliação e a nossa proposta é essa. Se estiver de acordo com a necessidade do estudante, não tem problema algum também. E o período que ele vai ser avaliado, certo? É contínuo. Você vai rever no final. De repente, eu não consegui observar tudo. No final, eu vou preparar uma outra avaliação para ver. E aí vocês fiquem à vontade para elaborar esse passo a passo. Indicar mudanças. Então, esse quadrinho vocês não vão preencher quando vocês estiverem planejando. Vocês vão
preencher no final. Lá no final, vocês vão colocar, eh que mudanças que vocês pretendem para o próximo P. Então, olha, eu já vou investir mais na coordenação motora fina, eu vou trabalhar mais com ah, materiais com fichas de palavras, imagens, eu vou trabalhar mais em grupo. Então, o que eu vou indicar? Mas isso é no final, não é no início do planejamento. Então vocês veem que é um planejamento que ele é constante, né, ele é interativo. Então eu volto para ele, vejo o que deu certo, o que não deu, acrescento, tiro, coloco, mas também avalio no final. Aqui são observações gerais, se vocês quiserem colocar, se acharem importante. E assinatura de todos. Terminou, é isso aqui que a gente quer para André, esse planejamento que vai ser para esse estudante. Então, o coordenador pedagógico assina, o diretor assina. Aqui eu coloquei técnico de desenvolvimento para as creches, né? E quando foi professor referência, professor de artes, professor de educação física e assinatura do pai. Planejei, a TDI assinou, se não for a TDI, o professor assinou, o professor de educação física e artes, ou a TDI, o professor de educação física, assinar o coordenador, vocês vão entregar para o pai. Pai, nós planejamos para esse semestre, para esse bimestre, essas atividades. E o pai assina também. Além do PEI ser um instrumento que garante, né, essa inclusão, esse olhar para a criança com deficiência, também é um documento que auxilia bastante o professor na inclusão, que resguarda vocês também do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com esse aluno, já que ele é nossa responsabilidade. Tá? Eu vou colocar para vocês o quadro aonde eu coloco as questões da avaliação que está no orientativo. Nós achamos interessante colocar para vocês, mas no material de vocês tem no orientativo. Mas colocar aqui também os aspectos, né, relevantes na avaliação. Então, aquilo que eu falei para vocês sobre habilidades. Então, aqui vocês vão ver, eu não vou ler todos, mas vou mostrar que no documento que vocês têm aí na unidade, que foi encaminhado pela coordenadoria técnica, está aí com vocês, com os coordenadores. Então, tem no final, como anexo 2, essas habilidades. Então, o que eu vou avaliar? Então, alguns indicadores avaliativos. Então, na linguagem oral, apresente a linguagem oral, tem troca fonética na fala, tem um diálogo com interesse restrito, só quer falar sempre a mesma coisa, ou fica repetindo de forma ecolálica, tem vocabulário restrito, só fala algumas palavras, ou realiza nomeação de objetos, frutas, animais. Então, tem uma dica, né? Alguns indicadores para auxiliar vocês, né? A coordenação motora também, a gente colocou a coordenação motora ampla, fina, e aí dando sugestões de atividade. Raciocínio lógico, desenvolvimento pessoal, aspectos comportamentais e os indicadores, os conceitos básicos. O que é conceito básico? É claro que o conceito básico ele vai ser diferente na educação infantil, ele vai ser diferente no ensino fundamental. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Mas, mesmo sendo diferente, um aluno que está no ensino fundamental, eu preciso saber se ele sabe conceito básico, né, que vem lá da educação infantil. Na leitura e escrita, o que eu posso também utilizar como indicador avaliativo? Não foi, Lincoln? Ele não passa para a próxima página. Ah, sim. Vai, já foi. Espera, deixa eu voltar. Isso. Aí eu falei da leitura, e você vai ver lá. Na escrita também.
Que indicadores eu tenho na escrita? Ele escreve o nome completo, ele escreve algumas letras, não, ele faz garatude, então você vai observar esses indicadores. Funções executivas, atenção, memória, estratégia, entre outros. Então, o que é a função executiva? Função executiva é a habilidade que eu tenho em planejar, organizar e executar. Então, se eu organizo isso, eu tenho função executiva para se organizar na sala? Sim, ele precisa, para que ele ocorra a aprendizagem, ele precisa perceber o que está sendo falado, então ele precisa de atenção, ele precisa memorizar para que aconteça a aprendizagem. Então, assim, não é ficar decorando, decorando, mas é que aquilo que foi ensinado entre para a memória de longo prazo e antes de ir para a memória de longo prazo, para a memória operacional. Então, o professor está desenvolvendo as atividades, ele está prestando atenção, ele está utilizando a memória operacional, operacional, que é a memória imediata, e se ele está indo para o longo prazo através das habilidades, atividades que ele vai realizar futuramente. Então ele tem memória, ele lembra o que foi feito e o que eu estou fazendo para estimular isso. Então, o que você fez ontem? Ou ontem mesmo eu estive numa unidade em que o estudante, ele era um estudante no espectro, e a professora tinha um caderno. Então é muito importante ter esse caderno na sala regular com a sequência, porque todos os dias a gente vai passando o caderno e a gente vai vendo o que foi visto, e isso dá pistas para ele. Então, a professora está trabalhando, tem o objetivo de começar a introduzir o alfabeto, por exemplo. Então, tem todo o trabalho que ela foi desenvolvendo, os textos que ela utilizou, as estratégias, então ele vai passando e ele vai relembrando. Então, é importante também isso como dica. A socialização, a autonomia, autocuidado que a gente colocou, que com essas crianças a gente tem que pensar, sim, né? Conhecimento sobre números, recursos de acessibilidade. Então, aqui tem indicadores para as habilidades necessárias para o PEI. Claro, gente, que não se esgota aqui. Não se esgota. Isso é só para auxiliar, para vocês compreender cada habilidade nesse momento de elaboração do PEI. Então, esse material todo está aí com vocês, esse material que foi pensado, discutido, junto à nossa coordenadora técnica, a professora Eliane Chione. Ela também se apropriou do material, ajudou na elaboração, como a nossa equipe toda da Coordenadoria de Educação Especial, a professora Magna, e minhas outras parceiras na equipe multidisciplinar. Então, eu agradeço. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um aviso importante: esse PEI, ele vai ser cobrado pela coordenadora. Então, é um PEI, porque o PEI da sala regular, os coordenadores enviam para a gente, né? Esse PEI não. Esse PEI, ele vai ser, vocês vão combinar com a coordenadora. Tira isso daqui. É minha filha. É, você desligou. Eu nem sei. Eu acho que ela tá na hora do recreio. Deixa eu só ver, porque. É. Ô, Pietra. Ah, vamos voltar. Pronto. Então, gente, como que vai ser esse trabalho, essa elaboração? Esse instrumento vai ser ah, coordenado pela coordenadora pedagógica. Ela vai, a partir do momento que vocês começarem a fazer, ela vai colocar um prazo entre um mês e meio para a elaboração. Depois disso, o assessor pedagógico aqui da coordenadoria, de currículo da SME, o assessor vai combinar com a coordenadora
como que ele vai estar dando uma olhada nesse PEI. Então esse PEI da sala regular não vem para a coordenadoria de educação especial, certo? As assessoras vão trabalhar junto com os coordenadores. Então, vocês elaboraram PEI, as assessoras de cada unidade vai estar dando uma olhada, revendo. Se claro que a gente está sempre à disposição, mas é uma demanda muito grande que aí, né, a gente não pode e a gente tem que trabalhar com parceiros, né? Os assessores já estão sabendo, já estão estudando, já tivemos encontros, vamos ter mais, e eles vão acompanhar. Então, foi esse material, esse momento foi bastante pensado. A primeira vez não vai ser como tudo que a gente faz na vida, né? Algumas coisas nós vamos acertar, outras a gente vai ter que rever, mas com certeza ele vai auxiliar o trabalho de vocês. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a secretária de Educação por proporcionar esse momento, né, tão importante para a inclusão das crianças com deficiência, agradecer a coordenadora a técnica, o coordenador de gestão, professor Marcos, agradecer a a coordenadora técnica, a professora Eliane Quinone, agradecer a minha coordenadora, que é a coordenadora da Educação Especial, a Magna Barros, e todos os parceiros ah, que trabalham na coordenadoria que auxiliaram na elaboração desse documento. Obrigado e espero que vocês aproveitem bastante e compartilhem, discutam e façam e elaboram excelentes PEIs que vão realmente ajudar as crianças na inclusão. Obrigada.